Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 18, todo este capítulo. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo para acompanhar a exposição. Está escrito o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o seguinte tema: o dragão ataca a igreja. O dragão ataca a igreja. O livro de Apocalipse, ele tem 2 grandes divisões. Do capítulo 1 ao capítulo 11, fala da perseguição do mundo à igreja e os juízos de Deus sobre este mundo que persegue a igreja. Os capítulos 12 a 22 fala do ataque do quarteto do mal à igreja: o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia
e a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja sobre esses inimigos. Na primeira divisão, versos capítulos 1 a 11, nós temos 3 sessões bem distintas. Nos capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas. Nos capítulos 4 a 7, os 7 selos, que são, na verdade, cada selo que se abre é uma perseguição nova que vem sobre a igreja. E as 7 trombetas, que são a resposta de Deus, o juízo parcial de Deus a esses inimigos que atacam a igreja. Agora, nos capítulos 8 a 11, nós temos o que nós chamamos das 7 trombetas, né? Capítulo 4 a 7, os 7 selos, capítulo 7 a 8, as 7 trombetas. Já na segunda parte, que é de capítulo 12 ao capítulo 22, nós temos 4 sessões distintas. Primeiro, capítulos 12, 13 e 14, é o levantamento do quarteto do mal, que ataca frontalmente a igreja. Depois, os capítulos 15 e 16, que nós chamamos das 7 taças da ira de Deus. Agora é o juízo pleno de Deus sobre o mundo e os inimigos da igreja. Depois você tem os capítulos 17, 18 e 19, que é a derrota desse quarteto do mal em ordem inversa. Se nessa ordem dos capítulos 12 a 14 é o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, lá nos capítulos 17 a 19, a queda desses inimigos vem em ordem inversa. Então vem a queda da grande Babilônia, capítulos 17 e 18, a queda do anticristo, o falso profeta, para culminar então nos capítulos 20 a 22, que é a cena da queda do diabo, a cena então do juízo final, sendo lançados no fogo, os que não têm o nome escrito no livro da vida, a morte, o diabo, e então consuma-se tudo, novos céus e nova terra, e a vitória retumbante do Senhor Jesus Cristo e da sua igreja. Nesse capítulo que nós acabamos de ler, tem 3 cenas bem distintas. Primeiro, você vai notar a luta do dragão contra Deus e o seu Messias, versos 1 a 6. Depois você vai encontrar a luta do dragão contra Miguel e os anjos de Deus, versículos 7 a 12. E depois você vai encontrar a luta do dragão contra a mulher, a igreja, versículos 13 a 18. Em todas essas 3 lutas, seja contra o Messias, seja contra Miguel, seja contra a igreja, o dragão, o diabo, Satanás, sai derrotado. Louvado seja o Senhor. Pois bem, então, vamos olhar o texto que nós lemos, fazendo a exposição dele. Primeiro, a descrição da mulher perseguida. Confira comigo aí os versos 1, 2 e 6. Notem aí, por gentileza, essa mulher é um símbolo da igreja. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa figura é tão estranha para nós, não? São símbolos tão diferentes, né? Já pensou a situação dessa, uma mulher vestida do sol? Já pensou um negócio desse? A mulher tem a lua debaixo dos pés? Uma mulher que tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, você já saía correndo dessa mulher. O que representa essa mulher? Bom, o catolicismo romano acha que essa mulher aqui é Maria. Os dispensacionalistas acham que essa mulher aqui é o povo de Israel. Mas a melhor, penso eu, interpretação dessa mulher é que esta mulher representa a igreja. Representa a igreja. Representa a igreja. Quando diz que essa mulher está vestida do sol, o que significa isso? Significa que esta igreja é gloriosa. É gloriosa. Assim como lá no Antigo Testamento, o tabernáculo feito de madeira de acácia era depois revestido com ouro puro, representando a glória de Deus, assim também é a igreja. A igreja é gloriosa. Na perspectiva de Deus, a igreja é gloriosa. Na perspectiva de Deus, você e eu já estamos glorificados.
Na perspectiva de Deus, você e eu já estamos na glória. Muito embora nós estejamos aqui caminhando pelo deserto deste mundo, a glória de Deus já está estampada na igreja. É assim que Deus vê a igreja, refugindo a glória de Cristo. Mas em terceiro lugar, quando diz que essa mulher tem a lua debaixo dos seus pés, o que significa isso? Significa que a igreja exerce autoridade e domínio. Não que a igreja tenha esse domínio em si mesma, mas se o dominador é Cristo, e se nós estamos em Cristo, se nós estamos escondidos com Deus em Cristo, se nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, logo a igreja tem um exercício de autoridade e domínio espiritual. Nós já estamos guindados a esta posição de assentados com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Portanto, a igreja tem autoridade sobre as forças espirituais do mal, e essa é a ideia que o texto quer passar para nós. Quando diz que essa mulher tem em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, o que significa isso? Significa que esta igreja é vitoriosa. Vitoriosa, ela está em Cristo, a vitória de Cristo é a sua vitória, a igreja triunfa com Cristo, na mesma nuvem que Cristo vem do céu, a igreja vai para o céu, ela é vitoriosa, louvado seja Deus. Quando diz que essa mulher está grávida, sua grande missão então qual é? A grande missão do povo de Deus ao longo da história foi trazer ao mundo o Cristo segundo a carne. Preste atenção nisso. Cristo entrou na história e Deus preparou um povo. Este povo é o seu povo escolhido, é o seu povo eleito. E a história então vem trazendo todo este cenário da gravidez dessa mulher, as profecias sendo dadas, as expectativas sendo nutridas, e diz a Bíblia que na plenitude dos tempos ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso Redentor, de tal forma, queridos, que o cumprimento de Gênesis 3,15, da semente da mulher, nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, está se cumprindo agora. A mulher está grávida e ela vai dar à luz, e este filho que ela vai dar à luz, é aquele que vai reger as nações com cetro de ferro, aquele que é o próprio Messias. Agora notem comigo, versículo 6, a mulher porém fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Preste atenção que o livro de Apocalipse está todo cheio de símbolos. Você precisa ter muito cuidado para não pegar literalismo nas simbologias do Apocalipse. Portanto, ele não está tratando aqui de 3 anos e meio, ele está tratando de um período completo, onde a igreja está sendo perseguida no deserto, e deserto é um símbolo deste mundo. Na peregrinação nossa aqui, nós estamos sendo perseguidos. Mas note o versículo 14 comigo. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O que significa isso, meus irmãos? O que significa isso? Significa que a igreja, na sua jornada militante, aqui nesse mundo, onde é representado pelo deserto, a igreja é atacada, a igreja é perseguida, a igreja enfrenta a fúria do dragão. Mas assim como Deus sela os seus eleitos com o seu selo, protegendo-os, guardando-os, assim Deus dá 2 asas a esta mulher, para que ela fuja para o deserto. São símbolos de proteção. A igreja enfrenta luta, a igreja é provada, a igreja está no deserto, a igreja enfrenta a fúria de Satanás, mas Deus dá, nesse contexto, livramento à sua igreja. Este é o livramento que você e eu recebemos constantemente, meus amados irmãos. Dito isso, vamos ao segundo ponto, que é a descrição do filho da mulher perseguida. Olha comigo o versículo 5, você pode ler o versículo 5 comigo, vamos lá?
Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Eu acho que não tem dúvidas de que esse versículo está falando de quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, notem comigo, em primeiro lugar, que o filho da mulher é o Messias vencedor. Vencedor. Porque ele vai reger as nações, né? E ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então ele não está fazendo uma descrição da humilhação do filho, ele está fazendo uma descrição da exaltação do filho, né? É o Messias vencedor. Você pode notar isso no versículo 10. Então veio grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Senhor e a autoridade do seu Cristo. A autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, a salvação veio, o poder veio, o reino de Deus chegou, e a autoridade do Cristo é real. Ele é o vencedor. Segundo lugar, o filho da mulher é o Messias que completou a sua obra, porque diz o texto que ele, no versículo de número 5, o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Você que conhece a sua Bíblia, sabe em que contexto ele foi exaltado e arrebatado até o trono. O que é que diz Filipenses 2? Que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, e ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, note que ele não está tratando aqui da humilhação, ele está tratando aqui já direto da exaltação do Messias, fruto de quê? Da sua vitória sobre a cruz, porque foi na cruz que Jesus triunfou sobre os principados e as potestades. Terceiro, o filho da mulher é o Messias que subiu ao céu para sentar-se no trono, é o que está escrito no versículo 5. Ele subiu, olha aí comigo, versículo 5, que o seu filho foi arrebatado para Deus até o quê? Não ao trono, ao seu trono. Ao seu trono. Ele tem um trono. E o que ele está fazendo nesse trono? Ele está regendo, ele está governando, ele está com as rédeas da história nas mãos, ele está governando o universo, ele está governando as nações, ele está governando a sua igreja, e mais do que isso, ele está lá no trono também como nosso grande advogado, o advogado justo, intercedendo por nós, está lá também como nosso grande sumo sacerdote. Ele está no trono, isso é glorioso, é a vitória do Cordeiro, é a vitória do Messias. Mas em quarto e último lugar, olhe comigo, a vitória do Filho e a expulsão do dragão provocam proclamação de alegria no céu. Olha os versos 10 e 12. Você pode ler comigo de novo o verso 10? Vamos juntos? Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Agora o 12. Por isso, festejai os céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então preste atenção nisso, irmãos. Aqueles que estão no céu, estão livres, imunes e fora de qualquer ação de Satanás. Não é possível que alguém que já entrou na glória, o que acontece quando um crente morre, irmãos? O seu espírito é imediatamente aperfeiçoado e entra na glória. Morrer é partir para estar com Cristo. É deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, aqueles nossos que já foram, eles estão completamente livres de qualquer acusação, tentação ou perigo. Louvado seja Deus. Agora, nós estamos aqui ainda na terra. Satanás foi jogado para a terra.
E como é que ele está? Com grande cólera. Nós ainda estamos expostos, sujeitos à cólera, à grande cólera do dragão. Ele está perseguindo a igreja, ele está perseguindo a você, ele está seduzindo as nações, está seduzindo o mundo, ele está agindo. Como dizia Hal Lindsey, ele está vivo e ativo no planeta Terra. Alguém tem dúvida disso? Porém, amados irmãos, é muito importante você entender que mesmo nós, estando aqui, e o diabo esperneando, porque ele sabe que ele tem pouco tempo, ele já sabe que está derrotado, e ele já sabe que vai ser lançado no lago do fogo, e ele quer aproveitar o tempo pouco que lhe resta, para atacar a igreja está protegida. Irmãos, isso é glorioso. Sabe quantas pessoas, daqueles que foram selados por Deus, vão perecer? Nenhum. Sabe quantas pessoas que estão lavadas no sangue do Cordeiro, que estão seguras nas mãos de Jesus, vão perecer? Ninguém. Estamos seguros. Não porque somos fortes, não porque somos autossuficientes, porque aquele que nos salvou, nos redimiu, é aquele que nos segura em sua poderosa mão, e das mãos de Jesus ninguém pode nos tirar. Louvado seja Deus. Mas vamos dar uma olhadinha agora na descrição do dragão. Versos 13 a 16. Primeiramente, olha comigo, versículo 9, 12 e 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A primeira coisa que você nota aqui é que o dragão é um ser pessoal. Ele não é uma energia, ele não é uma força negativa, ele não é um mito, ele não é uma lenda, ele não é um mito, um ser mitológico, ele é um ser real, um ser real. Ele tem sentimentos, porque está cheio de cólera, ele tem inteligência, pois é capaz de seduzir, conforme o versículo 4, e ele tem um objetivo claro. Qual é o objetivo claro dele? Perseguir o Messias, versículo 4, e perseguir a igreja do Messias, versículo 13. Então preste atenção que tem duas coisas perigosas hoje com respeito ao dragão. Primeiro, aqueles que subestimam o poder do diabo. Não, o diabo é uma formiguinha inofensiva. Ou o diabo é um leão desdentado. Ou o diabo já está debaixo dos meus pés mesmo e eu posso fazer a chacota que eu quiser com ele. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A Bíblia diz que nós não podemos ignorar os seus desígnios. Porém, não cabe a nós como igreja ficar falando mais do diabo do que em Jesus, dando crédito demais ao diabo. Não, ele é um inimigo perigoso, ele é o grande dragão vermelho, mas ele já está vencido, louvado seja Deus. Notem mais, qual é a grande obsessão dele? Olha o versículo 4 comigo. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, qual é a grande obsessão de Satanás, do dragão? É destruir Jesus, o que ele não vai conseguir jamais. Então, preste atenção, eu vou repetir isso mais tarde. Quando o diabo persegue a igreja, o que ele odeia não é tanto você, ele odeia Jesus em você. A obsessão dele é Jesus. É por isso que, como Jesus se encarnou, ele vai querer também realizar um simulacro da encarnação no anticristo. Então, ele está de frente da mulher, com um propósito macro, específico, que é destruir o filho da mulher.
E aí você vai perceber que como ele não logrou êxito nesse processo, porque Jesus o expôs ao desprezo e o derrotou na cruz, e venceu a morte, e voltou para o céu, e derramou o Espírito Santo, agora ele muda de foco daqui a pouquinho, para perseguir o quê? A mulher, que é a igreja. Mas ele não consegue. Ele não consegue. Segundo, o dragão é um inimigo que exerce influência universal. Olha o versículo 3 comigo. Versículo 3. Viu também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Você não pode literalizar essa figura, porque você vai criar um bicho muito feio. Pensa um dragão, já é feio, já é esquisito. Agora pense um dragão grande vermelho, ficou mais esquisito ainda. 7 cabeças. Agora 10 chifres. E nas 7 cabeças, 7 diademas. Tenta desenhar isso, veja o que vira. Então é claro que João não está descrevendo literalmente esse monstro. Cada palavra dessa tem um símbolo, tem um significado, tem uma representação. Vamos ver, o que significa 7 cabeças? Cabeça traz a ideia de poder, de comando, de autoridade. E se ele tem 7, 7 é o número completo, o número da perfeição, significa que a autoridade que ele vai exercer é universal. Ou seja, pessoas em todo o mundo estão debaixo da autoridade desse dragão. Ele tem um reino, ele tem súditos, ele age em todo lugar, em todo canto. Essa é a ideia aqui, essa é a ideia aqui. Segundo, quando eu disse que tem 10 chifres, chifre traz a ideia de capacidade destruidora. Significa que ele é o Abaddon, que ele é o Apolion, que ele é o destruidor. Agora olhe para a imprensa, olhe para a mídia, olhe para o cinema, olhe para o teatro, olhe para os submundos e corredores da sociedade, seja dos altos escalões aos lugares mais sombrios da nossa história, se você não vê a mão oculta, talvez até revelada, deste inimigo, trazendo destruição, arruinando vidas, destruindo famílias, destruindo nações, arrebentando com as pessoas. Quando diz que ele tem 7 diademas, o que é uma diadema? Diadema é uma espécie de coroa. Significa que o seu governo é universal, não apenas autoridade universal, mas um governo universal. Ele possui súditos em toda a terra. É por isso que Jesus Cristo contou a história lá, que ninguém pode entrar na casa do valente sem primeiro amarrá-lo, tirando-lhe a armadura, e depois dividindo seus despojos. O diabo tem uma casa, o diabo tem um reino, o diabo tem súdito, o diabo guarda esse súdito em segurança, e só Jesus Cristo foi suficientemente poderoso para entrar na casa do valente, saquear o valente, arrancar a armadura do valente, e tirar das mãos do valente os seus bens, que são as vidas. É por isso que a Bíblia diz em Atos 26, 18, que nós fomos arrancados da potestade de Satanás para Deus, e fomos tirados do império das trevas para o reino da luz, para o reino da luz. Louvado seja o Senhor por isso. Mas notem mais, esse dragão é um inimigo destruidor. Ele é chamado aí, no versículo 3, de um dragão grande e vermelho. Essa ideia do grande traz para nós a questão do seu terrível, a sua terrível ameaça, é um inimigo terrível e perigosíssimo e destruidor. Quando diz que é vermelho, é a sua capacidade de provocar destruição e morte. Mas é mais do que isso, irmãos, ele não é só um inimigo destruidor, não. Note comigo que ele é um inimigo sedutor. Olha o versículo 4 ainda. Olha o versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, ou do céu, as quais lançou para a terra. O que significa isso? Essa palavra estrela, na linguagem bíblica, é usada para anjos. É por isso que lá no livro de Jó você vai ver que as estrelas se alegravam quando Deus lançava os fundamentos da terra. O mundo angelical alegrava ao ver Deus lançando os fundamentos da terra. Quando diz que esse dragão arrasta com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu, dá-nos a entender
dá-nos a entender que quando Lúcifer, ou este anjo de luz, caiu, que ele arrasta consigo 1/3 dos anjos, que deixam de ser anjos de Deus para serem demônios, ou seja, ele exerceu o seu poder de sedução lá no mundo angelical, mas não foi só lá no céu que ele exerceu o poder de sedução, não. Olha o versículo 9 agora comigo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de quê? De todo mundo. Então note vocês que agora aquela figura macabra do diabo, que foi apresentada na passarela da escola de samba Gaviões da Fiel, não é uma representação muito própria hoje da ideia do diabo, não. Ele é sedutor, ele vem com a face muito bonita, ele vem com a voz melíflua, ele não vem com tridente na mão, ele não vem com rabo, não vem com chifre, ele vem com aparência bonita, ele vem de forma encantadora, ele vem fazendo propostas mirabolantes, ele vem oferecendo vantagens, ele vem com todas as taças dos prazeres borbulhando. É dessa maneira que ele seduz, com falsos ensinos, com falsos prazeres, com falsas riquezas, com falsas vantagens, e ele vai seduzindo as pessoas. Em que lugar? Em todo o mundo, em todo o mundo. Então, preste atenção que foi assim que ele fez lá com Eva, não foi? Vem disfarçado, vem oferecendo dúvidas, vem fazendo inversão de valores, e ele vai seduzindo as pessoas. Mas mais do que isso, o dragão é inimigo acusador. O versículo 9 nos mostra que ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Você sabe que Diabo e Satanás são termos que representam exatamente isso, acusador e adversário. Ele é o acusador, ele é o diabo, acusa de dia e de noite. E ele é Satanás, ele é adversário, ele é opositor. E se você notar ainda, versículo 10, está escrito aí, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O que eu acho maravilhoso é que, diante das acusações, você tem um defensor, né? Você tem um defensor. Isso me lembra aquele conhecido sonho de Martinho Lutero, quando Satanás apareceu para ele em sonho e mostrou para ele uma lista enorme de pecados terríveis. É isso aqui que você é, Lutero. Olha o que você fez, olha o que você falou, olha o que você pensou, olha o que você desejou secretamente, olha quão horrível você é. E no sonho então diz que Lutero disse para o diabo, para Satanás, é verdade, eu fiz tudo isso aí mesmo, falei tudo isso aí mesmo, desejei tudo isso aí mesmo. Só tem uma coisa que não está escrita aí, é que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Irmãos, quão maravilhoso é isso. A Bíblia pergunta assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o anjo quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Toda vez que chega uma acusação contra você, é o seu advogado, Jesus Cristo justo, que levanta e diz o seguinte, não, por esse pecado eu já morri. Ele não precisa ser punido, não, eu fui punido no lugar dele. Então, ele que reconhece o seu pecado e confessa o seu pecado, está perdoado porque o sacrifício que eu fiz na cruz foi suficiente para purificá-lo e para libertá-lo desse pecado. Que coisa maravilhosa é você entender essa verdade. Mas mais do que isso, meus irmãos, este inimigo, diz o versículo 12, ele está cheio de cólera. Cólera. Está cheio de cólera porque foi expulso do céu e sabe que lhe resta pouco tempo. Ele está cheio de cólera porque sabe que já está derrotado. Ele está cheio de cólera porque lutou contra o Messias e foi derrotado, lutou contra Miguel e foi derrotado, e lutou contra a igreja e foi derrotado. Ele é um inimigo derrotado. Então é muito importante entender que o que foi feito aqui em São Paulo, no período do carnaval, foi uma afronta ao nosso glorioso Redentor, porque tentou passar uma imagem de Cristo debaixo das botas de Satanás, e não é essa a verdade dos fatos. A verdade dos fatos é que Jesus Cristo é aquele que é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Louvado seja Deus! Mas notem mais, amados irmãos, o dragão
é um inimigo limitado. Louvado seja Deus por isso. Primeiro, limitado quanto ao espaço. Versículos 8, 9 e 13, diz que ele foi expulso do céu e atirado para a terra. Em outras palavras, lá no céu não tem mais espaço. Lá não tem mais vez. Lá não tem mais chegada. Lá não tem mais entrada. Lá não tenta mais ninguém. Lá não seduz mais ninguém. Lá não exerce mais nem poder e nem autoridade sobre ninguém. Então ele está limitado quanto ao espaço. Segundo, ele está limitado quanto ao tempo. Versículo 12 diz que lhe resta o quê? Pouco tempo. Pouco tempo. Os dias dele estão contados. E mais, aqueles que acham que o diabo é o rei do inferno, aquele que manda no inferno, que ele que vai, nada disso, ele que vai ser atormentado no inferno. Ele não tem as chaves do inferno. Ele não tem poder sobre o inferno. Quem tem poder sobre o inferno é o Senhor Jesus Cristo. Lá vai ser o lugar do seu tormento, de dia e de noite, para sempre e sempre e sempre. E mais ainda, irmãos, ele está limitado em relação a poder. Poder. O diabo é vencido por Jesus, no versículo 5. O diabo é vencido pelos anjos, no versículo 7 e 8. E o diabo é vencido pela igreja, versículo 11. Então note isso, irmãos, não tem momento em que ele é vencedor, ele é derrotado, ele é um fracassado. A derrota dele já está lavrada, já está sentenciada. E oportunamente, depois que passar o pouco tempo, diz a Bíblia, que ele vai ser lançado no lago do fogo, onde será atormentado para sempre e sempre e sempre. Pois bem, eu gostaria então de olhar com você qual a intervenção de Deus em favor da igreja nesta batalha contra o dragão. Primeiro, a ação protetora da igreja. Note vocês, no verso 6, que a mulher foge para o deserto. E aí você vai perceber que esse deserto é o local onde a igreja está, este mundo. Mas no versículo 14, foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Estas asas da grande águia significa que quando o dragão ataca a igreja e vem para o deserto, que é onde nós estamos, para atacar a igreja, Deus dá livramento para a igreja do ataque de Satanás. Se Deus não nos desse livramento, irmão, nós não teríamos condições de lutar. Nós não somos fortes o suficiente. Essa é uma luta desigual. Mas Deus dá livramento para a sua igreja. Louvado seja Deus. Versículo 16 diz: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Pense você em quantos rios caudalosos de perseguição vieram contra a igreja ao longo desses séculos, irmãos. Quantas perseguições, quantas fornalhas, quantos martírios, quantas situações adversas, e Deus livra às vezes na morte, e às vezes Deus livra da morte, mas sempre livra, sempre livra. Agora olhe você a ação interventora dos anjos, versículos 7 e 8, ou peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Eu fico impressionado com essa cena. A gente tem que ter cuidado para não romantizar demais, ou não criar nisso um misticismo, mas eu gosto de pensar naquilo que Francis Schaeffer, considerado a mente mais lúcida e interpretativa do século passado, quando ele coloca da seguinte maneira a situação: pense você numa casa de 2 andares. O andar de baixo é o andar que nós moramos, é o mundo visível, tangível. Você pensa, você fala, você anda, você toca, é aqui. Aí o andar de cima é o que a Bíblia chama de regiões celestes. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes, no 2º andar. Você não vê, mas ele é real. Você não percebe, mas tem uma luta sendo travada. E diz o texto que o arcanjo Miguel está liderando anjos de Deus nessa batalha, e o dragão está usando os seus anjos caídos nessa batalha. Mas quem vence essa batalha? Miguel e os seus anjos. Ele é derrotado.
derrotado no céu, derrotado nas regiões celestes, derrotado na terra, sempre derrotado. A igreja vai triunfando. Mas mais do que isso, irmãos, como é que nós vencemos o dragão? A ação intercessória de Cristo, porque quando você lê no versículo 5, que o Filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, voltamos a perguntar, o que ele está fazendo no trono? Ele está no trono com duas figuras principais. Primeiro, como o advogado, o justo. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ou seja, pessoas do mundo inteiro recorrem a Cristo como seu grande advogado, o justo. E então nós temos um intercessor lá no céu, ele está lá intercedendo por nós. Mas diz a Bíblia que ele está lá também como nosso grande sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. Sabe o que significa isso? Quando você está fraco, você está sendo tentado, você não consegue forças em você mesmo para enfrentar as tentações, ou as seduções, ou as pressões desse mundo, e você clama por socorro, o grande sumo sacerdote corre em sua direção e assiste você com a sua intercessão celestial. Então há proteção para a igreja, há vitória para a igreja, há livramento para a igreja na ação intercessória do Senhor Jesus Cristo. Mas eu concluo, último ponto, as armas da vitória da igreja sobre o dragão. Olha comigo o versículo 11, meus irmãos, isso é glorioso, olha aí, vamos ler o versículo 11 todos juntos? Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A igreja vence o dragão por causa do sangue do Cordeiro. Preste bem atenção nisso. Não é porque você é forte, não é porque você é calvinista ou arminiano, não é porque você ora muito, não é porque você lê sua Bíblia, não é porque você frequenta a igreja. Tudo isso é uma benção. Mas você não vence o dragão dessa maneira. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Foi aquele sangue vertido na cruz que desarticulou principados e potestades. Foi lá na cruz que Jesus Cristo derrotou e esmagou a cabeça da serpente. Foi lá na cruz que ele desarticulou principados e potestades e os expôs ao desprezo, à vergonha, ao opróbrio, à derrota acachapante. É por causa do sangue do Cordeiro. Esse sangue, irmãos, que nos lavou, esse sangue que nos deu livre acesso a Deus, esse sangue que nos torna mais do que vencedores. Estamos cobertos pelo sangue. Assim como o anjo da morte não pôde atingir os primogênitos de Israel, quando viram o sangue no batente das portas, nós também estamos cobertos com o sangue do Cordeiro. A morte não pode chegar, a condenação não pode chegar, o diabo não pode chegar, a destruição não pode chegar, porque o sangue do Cordeiro blinda a nossa alma, o sangue do Cordeiro protege a nossa vida, nós estamos debaixo do sangue o sangue do Cordeiro. Segundo lugar, a igreja vence o dragão por causa da palavra do testemunho. O que significa isso? Palavra do testemunho. Se você perceber, o dragão ele vem para seduzir. A principal objetivo do dragão não é apenas matar os cristãos, é torná-los apóstatas, é fazê-los negar a Cristo, é tirá-los do lado de Cristo para o seu lado. Esse é o propósito dele. E você percebe que ao longo dos séculos os cristãos foram levados a esse grande momento de escolher entre viver e negar a Cristo, ou professar a Cristo e morrer. E aí o texto está querendo dizer o seguinte: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Um momento chega em que você é desafiado a ou nega Cristo, ou morre por Cristo, o crente diz o seguinte: bom, eu prefiro morrer por Cristo do que negar a Cristo.
E aí, no momento em que ele morre por Cristo, ele derrota o diabo. Porque mesmo em face da morte, não amar a própria vida, eu prefiro morrer a negar a minha fé. Eu prefiro ser um mártir do que um apóstata. Eu prefiro dar a minha vida por Cristo do que a liberdade com o diabo. E desta maneira, ao longo dos séculos, os cristãos foram perseguidos, os cristãos enfrentaram fornalhas, os cristãos enfrentaram crucificação, os cristãos enfrentaram feras, os cristãos enfrentaram as arenas, e eles selaram com o seu sangue o seu testemunho. Eles eram verdadeiros mártires, amando mais a Cristo do que a própria vida. Eles venceram o diabo, porque morrendo, eles triunfaram. Esta é uma verdade bendita, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo é vitoriosa. Agora preste atenção noutra coisa. Preste atenção noutra coisa no versículo 11. Olha aí comigo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. A pergunta é: nós temos dado essa palavra do testemunho? É na medida em que a igreja dá a palavra do testemunho é que ela vence o diabo, irmãos. Hoje, muitas vezes, a igreja está muda, calada, acovardada, encolhida. Hoje a igreja tantas vezes silencia sua voz, se encaverna, se tranca dentro das quatro paredes de um templo. E é necessário entender que é lá fora, dando a palavra do testemunho, anunciando Cristo, a vitória de Cristo, o triunfo de Cristo, a vitória da igreja, a esperança da igreja, a convicção da glória, é que o diabo vai sendo cada vez mais derrotado no seu próprio território. Então, amados, eu gostaria de concluir nesse momento. Esse dragão, embora grande, embora vermelho, embora sedutor, embora cheio de cólera, embora tendo autoridade e domínio sobre pessoas no mundo inteiro, ele está derrotado. A vitória da igreja está assegurada. Nós não caminhamos para um final inglório, nós não caminhamos para uma tragédia, nós caminhamos para a consumação gloriosa de Cristo e da sua igreja. O livro de Apocalipse, de todos os livros da Bíblia, talvez seja o mais consolador nesse quesito, porque ele é a história da caminhada da igreja de Deus, por este mundo, por perseguições, por lutas, por dramas, mas a consumação da história é gloriosa, porque a vitória é triunfante e retumbante da igreja do Senhor Jesus Cristo, a vitória do Cordeiro e do seu povo. Então preste atenção nisso. Quando você ficar com a cabeça baixa, meio desanimado, meio abatido, meio abalado, meio triste, meio desanimado, alimente a sua alma com essa esperança. Alimente a sua alma com essa esperança. Você está num deserto mesmo. O diabo está cheio de cólera mesmo. Ainda ele está seduzindo, ainda ele está perseguindo, ainda ele está exercendo autoridade lá nas pessoas que não o conhecem, mas você tem o selo de Deus. Você é esta mulher que tem duas asas de águia, que tem livramento de Deus. Você está debaixo do sangue do Cordeiro. Você tem a intercessão do Messias, do grande advogado, do grande sumo sacerdote em seu favor. Você tem a promessa de que você estará com ele lá no céu, e lá o dragão não tem mais qualquer chance de chegar para tentar, para seduzir ou para perseguir. É para lá que nós estamos indo, é para a casa do Pai, é para o reino de glória, é para um desfrute eterno de uma bem-aventurança bendita. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos dar graças a Deus por tão grande livramento, por tão grande vitória que nós temos em Cristo Jesus. Senhor, nós te rendemos graças nesta noite, porque a tua palavra está repleta de mensagens de esperança e de convicção e de vitória para a tua igreja. Rogamos-te, ó Deus, que tu abras os olhos da nossa alma,
para entendermos o teor e a natureza desta luta presente, mas para entendermos também que a nossa vitória já está garantida na cruz, e nós caminhamos, ó Deus, para a consumação plena e cabal desta vitória, quando em breve tempo nós estaremos contigo para sempre, sempre, e o dragão e os seus asseclas lançados no lago do fogo. Senhor, alegra nossa alma nesta noite, renova o nosso vigor nesta noite, e traz ao nosso coração e à nossa memória a grande obra realizada por Cristo na cruz, e a obra que Ele continua fazendo junto ao teu trono lá no céu. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus. Amém.